Entrando no clima das eleições americanas de 2020, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma visualização de dados como essa daqui. Aqui na tela você consegue ver a distribuição de votos nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Os estados vermelhos foram os estados onde o Donald Trump recebeu mais votos, e os estados em azul foram onde a Hillary Clinton recebeu mais votos. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os dados eleitorais brasileiros. Eu vou deixar aqui no card se você tem interesse nesse assunto. No vídeo de hoje eu resolvi abordar o tema das eleições americanas, que também estão em pauta esse ano. E em época de eleições americanas, o que a gente mais vê é esse tipo de visualização, né? Azuis contra vermelhos, em que a gente consegue saber se o candidato republicano ou o candidato democrata está indo melhor nas eleições. Pesquisando sobre os dados históricos das eleições americanas, eu me deparei com esse site do MIT Election Lab, onde a gente encontra dados eleitorais dos Estados Unidos. Aqui a gente se depara com vários conjuntos de dados, e o conjunto de dados que eu vou utilizar aqui é das eleições presidenciais. Aqui a gente se depara com dois arquivos, um é o dicionário dos dados e o outro são os dados em si. E aqui então a gente consegue baixar esses arquivos, a gente vai baixar o arquivo CSV e também é possível visualizar os dados direto aqui no browser. Ok, então com os dados em mãos, meu próximo objetivo é criar um notebook e eu vou usar aqui o Google Colab. Então a gente pode dar um nome para o nosso notebook. Como você viu, eu baixei os dados lá no site do MIT e eu coloquei esses dados no meu Google Drive, de modo que eu posso agora acessá-los por aqui. E para fazer isso eu preciso montar o Drive, eu posso clicar nesse linkzinho, ele vai me pedir para conectar com o Google Drive, eu vou me autenticar, para então eu conseguir dar acesso para esse notebook do Colab aos meus dados. Eu geralmente coloco os dados aqui nessa pasta que eu chamo de Colab Datasets. E tá aqui então aquele arquivo que você viu. Aqui eu consigo copiar o caminho desse arquivo. Então eu vou começar, como sempre, importando o Pandas para conseguir ler esse conjunto de dados. Eu utilizo o método ler CSV, que é para ler o arquivo CSV, e eu passo o caminho do meu arquivo. O arquivo foi carregado e agora eu consigo visualizar. Pronto. Aqui a gente tem o nosso conjunto de dados. Nesse conjunto de dados, como a gente pode ver, a gente tem dados históricos de 1976 até 2016. E o primeiro comando que eu vou colocar aqui é para a gente conseguir filtrar dados de um único ano específico. Eu vou começar criando uma variável selected year, que é o ano que eu vou selecionar para filtrar as linhas. E eu vou criar uma nova variável DataFrame agora, baseado nesse ano selecionado. E aí então eu vou pegar a variável anterior de DataFrame que eu tinha, que é a US Elections, essa aqui que eu defini aqui em cima, e dentro dela eu quero filtrar as linhas em que o ano, a coluna ano, aqui tem o valor igual a 2016. E agora o nosso US Election Select Year vai ser só 2016. E aqui a gente tem dado de todos os estados dos Estados Unidos para todos os candidatos que foram votados em 2016. Para atingir o nosso objetivo de criar um mapa em que a gente consegue identificar qual candidato foi mais votado de cada estado americano, a gente vai utilizar o pacote Plotly, mais especificamente os Choropleth Maps, que ele chama. Para utilizar os Choropleth Maps do Plotly, eu vou atualizar o Plotly aqui no Colab. Ele já tem uma versão do Plotly, mas ela não é a mais nova. Para isso, a gente tem que usar esse comando pip-install-u, o U é de update, e o nome desse pacote. E aqui eu abri o link da documentação do Plotly. Quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre vou na documentação para poder utilizar melhor os pacotes. Nessa página, ele indica algumas maneiras diferentes em que a gente pode chegar no resultado de plotar um mapa. E o que eu vou utilizar aqui é exatamente esse exemplo em que ele mostra o Choropleth Map dos Estados Unidos. É algo muito similar a isso aqui que a gente quer fazer. E o que eu vou fazer é exatamente copiar esse trecho de código aqui da documentação e levar lá para o nosso notebook. Antes de fazer qualquer modificação nesse código, eu vou rodar ele para a gente ver se de fato ele funciona. Deu certo, então aqui nesse mapa ele está me dizendo que a gente tem dados sobre agricultura, né, exportação de agricultura dos Estados Unidos por estado, e a gente pode entender dentro desse código o que está indicando o quê. Então ele importou o Pandas novamente, que é uma linha que a gente não precisava ter repetido, que a gente já tinha importado o Pandas. Esse DataFrame aqui, eu vou abrir o link desse DataFrame para a gente conseguir ver que dados são esses. Aqui então tem um conjunto de dados sobre agricultura americana, ok? Aqui então ele cria uma figura
e passa os dados para essa figura. Os dados dessa figura são esse choropleth, e dentro do choropleth ele passa então locations e ele está passando a coluna code desse data frame. Vamos olhar que coluna é essa. Ó, essa coluna ela é a sigla dos estados americanos e isso vai ser útil para a gente, porque essa é uma informação, se você observar, que a gente tem no nosso dado. Essa coluna aqui, né? State PO. Se você gosta desse tipo de vídeo, mão na massa aqui no canal, deixa o seu like e comenta alguma coisa aqui embaixo para eu saber e trazer mais vídeos como esse. Essa variável aqui, ela é para indicar o que você está passando aqui. Então, o location mode, né, é estados dos Estados Unidos, ou seja, o que você vai passar nessa variável locations são as indicações dos estados americanos. Depois tem a escala de cores, que é a escala de vermelhos. Ele ainda faz um update, né, desse layout, colocando um título para o gráfico e indicando qual que é o escopo do mapa, que é os Estados Unidos. Analisando esse código, eu consigo identificar que a gente consegue aproveitar bastante coisa dele. Eu vou começar eliminando o que a gente não vai usar. Então, a gente não vai usar esse data frame aqui. E o que a gente tem que fazer é substituir esses elementos aqui, de modo a conseguir adequar o nosso conjunto de dados. E como objetivo intermediário, eu vou começar plotando no gráfico o número total de votantes para cada estado americano. Então aqui, se vocês repararem, né, a gente tem essa coluna já, que é número total de votos, e a gente tem os votos por candidatos. O que a gente quer saber, então, é quantos eleitores tiveram em cada estado americano em 2016. Para poder fazer esse gráfico de total de eleitores por estado, nosso conjunto de dados está quase pronto. Porque a gente tem essa coluna que indica o total de eleitores por estado. Inclusive, esse número se repete porque ele vai ser fixo por estado, né? O que está variando nas linhas é os candidatos. Porque cada candidato recebeu um número de votos, mas o total de votos naquele estado, ele é fixo por estado. Então, eu vou ter que fazer uma seleção aqui das linhas, de modo que eu consiga pegar uma linha para cada estado. E eu vou fazer isso aqui já nessa célula em que a gente vai criar o nosso gráfico. E eu vou utilizar para isso um método do Pandas que se chama Drop Duplicates. A gente consegue passar qual é a coluna que a gente quer que ele considere, ou quais colunas que a gente quer que ele considere, para eliminar os duplicados. E eu vou utilizar a coluna de estado, porque eu quero uma linha por estado. Antes de rodar isso aqui tudo junto, eu vou colocar isso nessa célula aqui de cima, para vocês verem o resultado. Então agora a gente tem só 2016, como era o caso, porque a gente usou esse data frame do ano selecionado, e só uma linha para cada estado. Então aqui a gente consegue ver todas as linhas. Ok, agora a gente tem que atualizar aqui as informações nesse método. A coluna que a gente vai passar agora para o locations não é mais code, porque essa coluna não existe, é a coluna state_PO, state PO, né? Que é a sigla do estado. A coluna que eu quero utilizar para ele colorir é a coluna total votes. Então vou alterar aqui. Location mode vai manter a escala de cor, eu vou manter. O título da barra eu vou alterar. Eu vou colocar total votes aqui. E o título do gráfico também. Então é 2016. E vou rodar. Agora a gente tem a informação do número total de votos para cada estado americano em 2016. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que se a gente quiser fazer para um outro ano, a gente pode chegar aqui em cima. Olha só, acabei de perceber que eu tinha cometido um erro. O que eu quero aqui não é 2016, certo? É o ano selecionado. Exatamente. E aí sim vai funcionar, porque agora eu vou fazer para 2008, então. 2008. Não preciso mais rodar essa célula aqui, né? Essa aqui eu vou rodar. 2008. E essa aqui eu vou rodar também. E uma coisa que eu fiz e que eu posso mudar aqui, ó, é porque eu posso fazer assim e formatar essa string de modo que ele pegue o ano. E aí vai ficar legal, porque eu não preciso alterar todas as vezes. Eu posso, inclusive, rodar de novo pra gente ver. Agora sim, ó, o título já vem atualizado também de acordo com a variável ano que eu criei. Muito legal. Bom, até aqui já foi bem interessante e você já viu que com algumas poucas alterações no código lá da documentação do Plotly, a gente já conseguiu fazer um gráfico muito legal.
Mas o que eu prometi é que a gente vai fazer o gráfico considerando os candidatos mais votados. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer uma alteração aqui no nosso conjunto de dados, certo? E o que a gente precisa para conseguir chegar no ponto de fazer esse gráfico é fazer uma modificação na lógica que a gente já tinha usado. Então aqui, para eu conseguir as informações, né, para gerar o meu gráfico por estado, eu selecionei um conjunto de dados, né, um subconjunto daqueles dados, que tinha apenas uma linha para cada estado. E eu não me preocupei em qual linha seria essa, porque como eu ia visualizar o número total de votos, não fazia diferença. Agora vai fazer, porque o que eu vou querer fazer é selecionar para cada estado a linha correspondente ao candidato vencedor, ou seja, ao candidato mais votado naquele estado. A gente pode utilizar esse mesmo drop duplicates para fazer isso com alguma alteração. Existe um parâmetro desse método aqui, que é o drop duplicates, que a gente pode usar para fazer esse filtro. Então a gente consegue indicar para ele se a gente quer que ele mantenha, por exemplo, a primeira ocorrência ou a última. O que a gente tem que fazer então é ordenar o nosso conjunto de dados segundo duas variáveis. Primeiro, eu quero que ele ordene pelos estados, como ele já está. Depois de ordenar os estados, eu quero que dentro de cada estado ele ordene o número de votos por candidato, ou seja, eu quero que ele ordene essa coluna aqui. E aí, tanto faz se eu vou ordenar de maneira crescente ou decrescente. O que importa é que eu garanta essa ordem, porque assim eu consigo pegar o primeiro ou o último elemento, entendendo qual que é o número maior. Então a gente vai pegar o nosso data frame, que é o US Election Selected Year, né? A gente vai ordenar ele e a gente vai passar que a gente quer ordenar ele por estado e por candidate votes, votos de candidato. Ok, primeira coisa é isso. Da forma como tá, então, ele tá de maneira crescente por estado, a gente precisa que ele fique com a última ocorrência de cada estado. E agora, então, a gente vai usar o drop duplicates, que a gente já tinha utilizado. A gente vai passar para ele qual é a coluna que eu quero que ele considere, que é a candidate votes. E a gente vai passar para ele keep last, para ele manter a última ocorrência, que é o candidato mais votado. Opa, tem um erro. Eu não quero que ele elimine os duplicados segundo essa coluna, até porque não tem duplicados nessa coluna. Cada candidato recebeu um número de votos. Eu quero que elimine segundo o estado, né? É o estado que está repetindo e mantendo o último. Agora sim, agora a gente tem um conjunto que tem para cada estado uma linha correspondente ao candidato mais votado. E a gente está vendo os dados de 2008. Então, a gente vai ter aqui John McCain, Partido Republicano, e o Barack Obama, que foram os dois candidatos majoritários dessas eleições. Mas eu vou alterar, então. Agora, o que eu quero passar para ele é esse conjunto de dados. O que vai mudar aqui? A gente vai manter o locations, que é a sigla do estado, e a gente vai mudar aqui, em vez de total de votos, agora eu quero que ele pinte o nosso mapa de acordo com a coluna de votos do candidato. E agora, o que a gente quer? A gente quer que ele pinte o mapa de acordo com o candidato, né? É isso que a gente quer o candidato mais votado e o mapa vai ter a cor do candidato. A gente vai botar aqui candidato. Essa variável aqui, ela precisa receber um número, ela não pode receber uma string, que é o que a gente está passando, né? Que é o nome do candidato. Isso significa que a gente precisa fazer uma alteração nesses dados. A gente precisa conseguir converter essa variável aqui, que é uma variável categórica, em uma variável numérica. Então, cada candidato vai passar a ter um número associado. Eu vou, então, tirar esse df daqui, dessa célula. Eu vou colocar ele aqui em cima, porque eu vou precisar fazer uma alteração nele. Melhor que eu faça separado. Então, o que eu quero fazer, eu vou dizer para ele primeiro que essa variável aqui, ela é uma variável categórica, porque fazendo isso, eu consigo extrair os códigos dela. Vocês já vão entender. Agora, a gente tem uma variável categórica aqui. Uma variável categórica, ela pode ser acessada também pelos seus códigos. Se a gente faz isso aqui, ele nos devolve os códigos para cada linha. E a gente pode passar isso agora aqui, ó. E aqui ele está indicando
0 e 1, que são os códigos desses candidatos. Só que o que é legal é que a gente pode usar um outro parâmetro dele aqui, que é o parâmetro de texto, em que a gente consegue adicionar um texto. E aí eu vou adicionar aqui o nome do candidato. Agora sim, ele está me dizendo que 0 é McCain e 1 é Obama. Bom, agora está faltando pouco para a gente conseguir chegar naquele resultado que eu mostrei no início do vídeo. Basicamente, está faltando a gente conseguir mudar as cores. Eu também tenho que mudar os títulos, né? Então eu vou colocar aqui que a cor vai indicar o candidato vencedor no estado. Vou alterar o título e eu quero alterar aqui a nossa escala de cores. Se a gente passar uma escala sem sentido, vocês vão ver que vai dar um erro e ele vai nos mostrar algumas opções de escala. Eu quero uma que seja azul e vermelho, para representar bem os partidos democrata e americano. Então, eu vou usar essa blue red. Só que aqui tá invertido, né? Eu quero que o McCain seja o vermelho e o Obama seja o azul. E a gente tem essa red blue aqui. É essa que a gente quer, na verdade. Ok, agora os nossos estados eles estão pintados, mas não exatamente da maneira como a gente gostaria. E aí você está se perguntando, bom, mas como é que a gente faz isso? A gente tem que chutar isso? Não, a gente consegue fazer isso de um jeito melhor. Ao invés de ficar passando essas escalas e ficar vendo se elas me atendem, eu posso passar para ele uma lista com os valores que eu quero que ele atribua. Então aqui é como se fosse uma escala, ele vai criar uma escala entre 0 e 1, dessa cor até essa cor. E esses valores aqui, eles têm que corresponder a esse Z aqui, ó. Continua invertido, né? Que eu passei invertido. Então, o que eu tenho que fazer aqui é mudar a ordem. Porque essa cor aqui é a que é referente ao 0. E essa cor aqui é a que é referente ao 1. Bom, finalmente a gente chegou no resultado que a gente gostaria. Agora a gente tem os dados das eleições de 2008 por estado americano, indicando quem foi o candidato vencedor em cada estado. Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Dúvidas, sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Deixa aqui. Compartilha com mais alguém se fizer sentido. Muito obrigada e até a próxima.